Naquela noite, pouco antes da meia-noite, alguém bateu à porta de Diana sem se identificar. Não era um gesto comum, não era uma visita esperada, e, acima de tudo, não era algo que pudesse ser registrado nos diários oficiais do palácio. Diana já havia aprendido a reconhecer o silêncio perigoso que antecede os grandes abalos. Ela estava sozinha, sentada perto da janela, observando Londres respirar em luzes distantes, quando ouviu o som seco, contido, quase respeitoso. Não foi a batida que chamou sua atenção. Foi o intervalo entre uma batida e outra, longo demais para ser casual, curto demais para ser inocente. Quando abriu a porta, encontrou um homem que não usava uniforme, não trazia credenciais visíveis e não parecia surpreso por estar ali. Ele a chamou pelo nome, sem títulos, sem reverência, apenas Diana. Naquele instante, algo mudou, porque Diana, a mulher mais fotografada do planeta, percebeu que aquele encontro jamais poderia existir publicamente. O homem não pediu para entrar, agiu como se soubesse que seria convidado. Seus sapatos deixaram marcas quase imperceptíveis no tapete claro, e Diana reparou nisso sem saber exatamente por quê. Talvez porque, a partir daquele momento, cada detalhe parecia carregar um peso desproporcional. Ele falou pouco, escolheu as palavras com cuidado. Disse que não representava oficialmente ninguém, mas que carregava uma mensagem que não poderia ser ignorada. Algo que não dizia respeito à coroa, nem à política externa, nem às disputas internas que os jornais adoravam explorar. Dizia respeito a pessoas e às consequências de se fingir que não as vemos. Ao longo dos anos, muito se falou sobre Diana, sobre o casamento que nunca encontrou equilíbrio, sobre os escândalos cuidadosamente alimentados, sobre os fotógrafos que transformaram sua vida em espetáculo contínuo e, claro, sobre o fim trágico que congelou sua imagem no tempo. Mas existe um período pouco explorado, silencioso, quase apagado da narrativa oficial. Um intervalo em que Diana não estava apenas sendo observada, ela estava observando. Após a separação, sua rotina havia se transformado em algo mais solitário do que o mundo imaginava. Havia compromissos, eventos, discursos humanitários e sorrisos treinados diante das câmeras. Mas havia também noites longas, corredores vazios, portas fechadas demais e uma sensação persistente de que ela sabia mais do que deveria. Não sobre segredos de Estado, mas sobre comportamentos humanos. Diana tinha uma habilidade rara de perceber o que não era dito. Ela notava os olhares desviados quando alguém entrava na sala, as frases interrompidas no meio, como se alguém tivesse falado demais, os silêncios desconfortáveis em ambientes excessivamente iluminados. E foi exatamente essa sensibilidade que a colocou no centro de uma história que nunca chegou aos jornais. O homem naquela porta era um intermediário, não de governos, mas de consequências. Ele explicou que havia uma situação se desenrolando há meses, talvez anos, dentro de um ambiente onde tudo parecia funcionar perfeitamente. Um lugar onde nada de grave jamais acontecia. Justamente por isso, ninguém fazia perguntas. Ele falou sobre uma funcionária, uma mulher comum, alguém que cruzava os corredores do palácio todos os dias, sem jamais aparecer em uma fotografia, sem títulos, sem privilégios, sem proteção simbólica. Essa mulher havia percebido algo que não deveria. Nada espetacular, nada ilegal à primeira vista, apenas um padrão. E padrões, quando ignorados, tornam-se perigosos. Diana ouviu, em silêncio, sem interromper, sem buscar detalhes desnecessários. Ela aprendeu cedo que as perguntas certas raramente são as primeiras que surgem. Nos dias seguintes àquela visita, Diana começou a notar pequenas alterações em sua própria rotina. Trocas sutis de funcionários, rostos novos que surgiam sem explicação.
olhares mais atentos do que o habitual, conversas que cessavam no instante em que ela se aproximava. Nada explícito, tudo plausível, tudo fácil de negar. Era como se o ambiente tivesse ficado mais denso, o ar mais pesado, o silêncio mais longo. Diana não comentou com ninguém, não registrou nada por escrito, mas passou a observar com mais cuidado. E quanto mais observava, mais percebia que aquela história não dizia respeito apenas à funcionária, dizia respeito a um mecanismo maior, silencioso, que funcionava justamente porque ninguém ousava nomeá-lo. Então, foi que Diana decidiu fazer algo que contrariava qualquer protocolo, algo que não estava nos manuais de comportamento real. Ela decidiu procurar essa mulher. O encontro aconteceu longe das câmeras, num ambiente simples, quase desconfortável. Uma sala neutra, móveis funcionais. Nenhum símbolo de poder, nenhuma moldura dourada para suavizar o clima. Não havia glamour, não havia proteção simbólica. Apenas duas mulheres sentadas frente a frente, separadas por uma mesa pequena e um peso invisível no ar. A funcionária falava baixo, não por timidez, mas por hábito, por medo de ser ouvida mesmo quando estava sozinha. Ela descreveu acontecimentos banais, datas que não batiam, ordens que vinham de lugares indefinidos, mudanças de agenda feitas verbalmente, nunca por escrito. E, acima de tudo, a sensação constante de estar sendo observada, avaliada, medida. Diana reconheceu aquele sentimento imediatamente. Ela viveu sob isso durante anos. A diferença era simples e cruel. Diana tinha um nome que a protegia parcialmente. Essa mulher não tinha nada além de sua percepção. Ao sair dali, Diana entendeu que estava diante de uma escolha. Não uma escolha política, não institucional, uma escolha profundamente humana. E aqui vale uma pausa. Se você estivesse no lugar dela, sabendo que qualquer movimento poderia ser interpretado, distorcido ou usado contra você, o que faria? Ignoraria, preservando sua própria estabilidade, ou avançaria, mesmo sem garantias, apenas porque algo dentro de você diz que não fazer nada também é uma forma de culpa? Diana avançou, mas não da forma que o público imaginaria. Não houve denúncias, não houve discursos, não houve gestos grandiosos. Houve estratégia silenciosa. Ela passou a incluir essa mulher em ambientes onde ela normalmente não estaria. Fez questão de ser vista com ela, criou proximidade pública suficiente para gerar testemunhas involuntárias. Transformou aquela presença em algo visível demais para ser ignorado e discreto demais para virar escândalo. Foi uma manobra simples e extremamente arriscada. Pouco a pouco, as pressões cessaram, as mudanças abruptas pararam, os olhares se tornaram neutros novamente. Meses depois, a funcionária foi transferida discretamente, sem explicações, sem agradecimentos, sem registros oficiais que justificassem a mudança. Para o mundo, nada aconteceu. Nenhuma manchete, nenhuma nota, mas Diana mudou. Amigos próximos relataram que, a partir daquele período, ela se tornou mais introspectiva, menos encantada com eventos sociais, mais atenta às entrelinhas. Ela falava, em momentos raros, sobre o custo invisível de ver demais, sobre como certas verdades não libertam, apenas isolam. Se você chegou até aqui, obrigado por permanecer, porque a partir deste ponto, entramos na parte da história que quase ninguém conhece, o detalhe que transforma um episódio isolado em algo muito maior, algo que muda completamente a forma como enxergamos os últimos anos de Diana. Anos depois, pouco antes de sua morte, ela mencionou esse episódio em uma conversa privada, sem nomes, sem datas, sem qualquer intenção de registrar aquilo para a história, mas com uma frase que ficou gravada na memória de quem ouviu. Existem coisas que não te matam imediatamente, elas só te colocam no caminho sem volta. Essa frase nunca apareceu em entrevistas,
nunca foi citada em biografias oficiais, mas ecoa de forma inquietante quando analisamos seus últimos movimentos. Sua preocupação crescente com surveillância, sua insistência em dizer que não se sentia segura em determinados ambientes, seu desconforto visível com a sensação de estar sempre sendo seguida. Não se trata de teorias grandiosas, não se trata de conspirações cinematográficas. Trata-se de contexto humano, de uma mulher que entendeu cedo demais que nem todo perigo se anuncia com violência. Alguns chegam em silêncio, com educação, batendo a porta. Talvez o maior mistério não seja o que aconteceu naquela noite em Paris, mas tudo o que aconteceu antes. Os pequenos alertas ignorados, as decisões invisíveis, os gestos silenciosos de proteção que nunca viraram manchete, as escolhas feitas longe